claro, porque a doutrina mariológica, ela depende da doutrina sobre Cristo. Claro, tá totalmente vinculado. Porque as verdades, elas dependem umas das outras. Existe uma ordem nas verdades. Então, a partir do momento em que a igreja afirma sua fé, então aqui nós já temos consequências lógicas daquela fé definida. Por exemplo, quando o Concílio de Éfeso, que no meu entender, o pastor me corrija se eu estiver errado, os 7 primeiros concílios são, em princípio, aceitos por todas as igrejas protestantes. Não? Os 7 primeiros concílios são. Ainda se discute alguns. Pelo menos os 4 ou 5 primeiros concílios, sim. Então Éfeso está aí. Sim, Éfeso sim. Éfeso, Niceia, Éfeso, Constantinopla, Calcedônia, tranquilo. Então veja, no concílio de Éfeso é que se definiu a maternidade divina de Maria. Por isso, por exemplo, eu acho que para os protestantes Maria é mãe de Deus. Essa ideia não está muito clara na cabeça de todos. Mas eu acho que não tem como não ser. Essa discussão sim. Mas essa discussão, ela não é muito clara na cabeça exatamente por causa daquele preconceito que eu falei no começo. Isso. Aquela ideia, mas mãe de Deus. Mas vamos lá, até esse termo mãe de Deus, né? Esse termo mãe de Deus, por exemplo, quando você pega São João Crisóstomo, doutor da igreja no Oriente e no Ocidente, reconhecido, o São João Crisóstomo também não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade isso. Não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade. Abraçou esse termo? Abraçou. Todos os padres da igreja abraçaram. Não houve nenhum que contrariou essa doutrina. Porque, veja, quando eu chamo Maria de mãe de Deus, aqui... Sabe que na oração isso sempre me confundia. Uhum. Mãe de Deus? Como assim? Deus tem mãe? Então ele teve um princípio, ele teve um início, sabe? Isso deve ter permeado a discussão, né? Esse tipo de coisa. Então, quando a igreja chama Maria de mãe de Deus, a igreja está fazendo uma afirmação primariamente sobre Cristo. O Deus Ou seja, Filho. A discussão era... A discussão do Concílio de Éfeso era a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Então, os nestorianos diziam que Cristo era uma pessoa humana. E a fé católica afirma que Cristo é uma pessoa divina. É Deus. Só que ele tem uma natureza humana. Tá. Ora, então, quando o Concílio de Éfeso declarou Maria como Theotokos, todo mundo celebrou e comemorou. Houve até um milagre que aconteceu lá no Monte Esquilino, justamente porque é uma decorrência da cristologia. Mas todo mundo, entre aspas. O pessoal do Oriente... Menos os nestorianos, que ficaram sendo grupo minoritário. O pessoal do Oriente ainda discutiu durante um bom tempo. Só os nestorianos. O senhor concorda que a questão das imagens e tudo, ele vai ser só definido em Niceia 2:787? Ou seja, sim, mas já num outro contexto. Não tem um longo... Sim, mas já nós não temos contexto. um longo... Porque assim... Um debate? Mas sobre Maria, sobre a maternidade divina. Isso que foi definido no Concílio de Éfeso foi definido em relação à cristologia. Ou seja... Sim, o debate é cristológico. O debate ali não tem relação com Maria. Não há como dizer que Maria é mãe de Deus. Aliás, não há como dizer que Maria não é mãe de Deus sem negar que Jesus é Deus. A Deus. divindade de Deus. A divindade de Jesus. De Jesus, exato. Então veja, esses dias eu vi um vídeo do pastor Nicodemos, em que ele fazia, ele caía uma falácia, mas na minha opinião aquela falácia ali é bem calculada por ele. Ele dizia assim: os católicos dizem que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. E aí ele dizia: Jesus é Deus, mas Jesus é Deus e homem. Maria é mãe da parte humana de Jesus. Portanto, ela não é mãe de Deus. Esse era o argumento do Nicodemos. Só que esse argumento é absurdo. Por quê? Aquela natureza humana tem um sujeito, que é a pessoa divina do Verbo. A união hipostática é uma doutrina... E adotada por É uma doutrina todos. comum entre os cristãos. Sim. Então dizer que Maria não é mãe de Deus é negar a união hipostática.
Acabou. Não tem o que dizer. Caiu no nestorianismo. Então, a maternidade divina de Maria deveria ser um ponto pacífico entre todos os cristãos. Eu acho que o problema já está muito bem resolvido na Europa. Os reformadores já tinham entendido isso, mas foi a pirraça, digamos assim, anti-mariológica, sobretudo pós-anabatista, que gerou esse problema. Eu queria até mencionar esse livro aqui. Rocco Frangiotti. Ele faz uma citação. Mas o que se trata esse ele livro? fala sobre conflitos, ele fala sobre as heresias no primeiro, segundo, terceiro, quarto século. A gente fala para fora da bolha aqui, então vamos explicar o que é heresia, porque tem gente que nem deve saber o que é heresia. A ideia que é heresia? O Paquito é um cara que é muito culto e ele com certeza vai conseguir explicar o que é heresia. Heresia eu cometo todo dia, né? Por exemplo. Diga isso não, mas rapaz. o que é? Não, heresia é você ir contra Deus ou dizer coisas que Deus não é. Não. Errou! O que é uma heresia? Heresia é você negar doutrinas essenciais da fé, negar a verdade da fé. Tá. Então esse livro... Esse livro é um livro interessantíssimo, História das Heresias e tudo, ele trata do século I até o século VII. É um autor católico, né? Uhum, ele menciona... Tem uma resposta para isso. Nossa, olha... A Siri entra na Siri conversa. Nem já... a Siri tem resposta. Nem ela teve resposta sobre a heresia. Ele diz, até o século, na página 123, ele diz, até o século V não havia ainda um culto oficial a Maria, mãe de Jesus. Aos poucos vão surgindo atos de veneração. Até o século V, ele diz? Até o século V. Bom, a oração mais antiga... Deixa eu só concluir aqui, já eu te faço falar. Não esqueça o que você vai falar. Aos poucos vão surgindo atos de veneração. Gregório Nazianzeno, 329-390, parece ser o primeiro a convidar os cristãos a venerá-la e a lhe dirigir preces, relatando o exemplo da Santa Justina, que implorou socorro à Santíssima Virgem. Até então, para muitos pais da Igreja, o título Mãe de Deus não se podia fundar biblicamente. Ao contrário, certos textos bíblicos não favoreciam nenhum culto ou fundamento histórico ao culto mariano. E aí ele continua. Em Mateus 12, 48 e 49, por exemplo, parece haver um rompimento em termos de parentesco carnal, relativizando a maternidade carnal de Maria para dar ênfase ao parentesco espiritual e os membros da comunidade. Né? Quando Jesus disse quem é meu pai e quem é minha mãe, né? Aquele que faz a vontade de Deus. Lucas 11, 27 e 28, não se elogia Maria por ser propriamente a mãe de Jesus, mas como aquela que crê e pratica a vontade de Deus. Ele diz que a ênfase vai sobre aqueles que praticam a vontade de Deus e não simplesmente os seios que a amamentaram, né, que foi o elogio que vai ser feito. E aí ele continua, mas será Agostinho quem trará uma contribuição definitiva para fundar um culto sem receio, proclamando em seu tratado De Natura et Gratia, sobre a natureza e a graça, que entre todos os seres humanos, Maria foi a única isenta do pecado original. Logo em seguida, um sínodo em Alexandria no ano 430, e depois em Éfeso em 431, que é o Constantinopla, não. Éfeso, Niceia, Concílio de Niceia. Niceia depois. Éfeso e depois Niceia. Niceia 431. É esse que ele vai citar, o de Niceia. Éfeso 431. Éfeso 431. E depois ele vai dizer, selará definitivamente a sorte e devoção do lugar de Maria na Igreja Católica. Esse resultado adveio de uma longa e tumultuada controvérsia entre dois representantes de duas escolas teológicas diferentes que sempre se opuseram, Alexandria e Antioquia. Ou seja, e ele está falando aqui da discussão nestoriana. Está confuso o texto do Padre Roque aí. Primeiro que eu conheço esse livro. Eu li esse livro quando tinha 16 anos. Esse texto está confuso porque ele mistura dados e eu acredito que as fontes aqui citadas também não são abundantes. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a oração mais antiga de que se tem registro a Maria é do século II. Subtum presidium confudimus sancta Dei genitrix. Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Século II, III. Nós temos testemunhos muito antigos de veneração. Inclusive, veja, em todas as igrejas anteriores à Reforma, todas, existe veneração a Maria Santíssima. Não há nenhuma igreja em que não haja veneração a Maria Santíssima. E todas a proclamam Mãe de Deus.
Isso foi uma novidade, inclusive tardia na própria reforma. Isso surge muito posteriormente. Mas nas igrejas do Oriente e do Ocidente é unânime. Esse é um critério, inclusive, para nós falarmos sobre a tradição. Uma tradição coesa, né? Segundo, por exemplo, o critério do São Vicente de Lérins, que a fé é aquilo que foi crido sempre, em todo lugar e por todos, no contexto da igreja. Então, eu não vejo motivos para duvidar disso. Realmente. Mas padre, o fato de nós termos no segundo século alguém dirigindo uma prece a Maria, isso faz com que necessariamente isso fosse uma prática comum a toda a igreja? Essa é a questão, porque às vezes o sentimento que eu tenho lendo essas literaturas é que se pega, às vezes, aquele argumento da parte pelo todo. Às vezes se pega um argumento, olha, lá no segundo século tinha alguém que fez uma oração, que fez uma reza, ou seja, tinha um ato de veneração, portanto, isso significa que todos os cristãos já tinham essa prática. E aí nós temos que entender que o cristianismo, enquanto ele está dentro desse âmbito, o cristianismo é uma seita, no sentido de Háresis no grego, uma seita judaica. Uhum. E como seita judaica, o cristianismo não tinha essa ideia de imagens como instrumentos de veneração. Vamos lá, eu só fazer uma pequena distinção. Na minha opinião, quando os apóstolos fizeram o Concílio de Jerusalém, eles decidiram que a igreja não seria uma seita judaica. Ou seja, que ela seria realmente igreja de Cristo, um novo povo de Deus. Uhum. E só que nós temos que entender o seguinte, que a igreja ficou 400 anos debaixo de perseguição. 400 anos debaixo de perseguição significa limitação na produção de documentos, significa clandestinidade no que diz respeito ao culto. Os cristãos não podiam falar sobre as suas crenças abertamente, inclusive porque elas seriam confundidas com crenças do paganismo. Basta dizer, por exemplo, que a fé na Eucaristia, até os dias de Santo Agostinho, era uma verdade arcana. Ou seja, o fiel só sabia que a Eucaristia existia como presença real de Cristo na noite em que ele era batizado. Era uma surpresa para ele. O que é uma verdade arcana? O que quer dizer isso? É uma verdade que não está aberta, que ela é só para os iniciados. Mas justamente porque os pagãos diziam que os cristãos comiam criancinhas. Uhum. Ah, é? Diziam isso. Que os cristãos comiam criancinhas, que os cristãos eram antropófagos, porque não entendiam o mistério da Eucaristia. Do mesmo modo, a devoção da igreja pela Mãe do Senhor, ela muito facilmente poderia ser confundida com a devoção a uma deusa pagã. Então, antes que o paganismo não fosse vencido, a igreja não colocou sobre a mesa todas as questões. Mas como a gente pode ter certeza disso, padre? Pelo testemunho da tradição. Se essa tradição é fragmentada. Pois é, como nós temos certeza de dizer assim, a igreja, que todos os cristãos no Oriente, no Ocidente, que eles tinham essa mesma percepção e que só de forma tardia, né, estamos falando já de 431, né, Concílio de Éfeso, em 431, que só de forma tardia chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, olha, aqui está o termo, esse é o termo que nós vamos adotar, né, o Theotokos, a portadora de Deus, ou a mãe de Deus, como alguns mencionam, aquela que carregou Deus no seu ventre, por causa das discussões nestorianas. Então eu concordo que existe ali uma ideia, como existe com a ideia apostólica, ao mesmo tempo que não ocorre ainda um desenvolvimento disso, de forma como a igreja menciona dizer assim, olha, tem uma tradição sólida. Nós não temos uma tradição sólida, porque nós não temos como comprovar isso, padre. No segundo século, no terceiro século. Você tem imagens em catacumbas, desenhos, você tem testemunhos inúmeros. A igreja sempre recorreu à intercessão de Maria.